Então hoje nós vamos começar a parte número 1, que é sobre as bem-aventuranças. Olha a sua Bíblia em capítulo 5 de Mateus. Ensinos de Cristo, né? Capítulo 5 de Mateus. Hoje eu vou falar sobre as bem-aventuranças. Eu vou falar somente de uma bem-aventurança, que não é que é a mais importante, mas é que dela, a partir dessa bem-aventurança, nós cumprimos as demais. Ok? Acharam? Capítulo 5, versículo 1 em diante. Você vai fazer cultos diários na sua casa. Faça isso. Cultos diários com meditações diárias. Eu creio que o crescimento vai ser muito grande com esse novo projeto que a gente está colocando. O crescimento na palavra de Deus, no conhecimento de Cristo, que é o nosso objetivo. Diz assim: Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte e, assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Aí no versículo 12 diz o seguinte: Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa esperança, a vossa recompensa nos céus. Desculpe. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações, que nós diminuamos, que o Santo Espírito do Senhor cresça e faça aquilo que eu e ninguém podemos fazer: convencer do pecado, do juízo e da justiça. No nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar. O homem sempre está buscando a felicidade. A felicidade é um ideal do ser humano. A felicidade é algo que sempre nós buscamos. Eu vou te dar um exemplo da busca pela felicidade e você vai me compreender. A maioria dos casamentos, em um dado momento, acontece algum tipo de crise. E geralmente, nessa experiência pastoral que eu tenho aqui de quase 14 anos, eu tirei uma conclusão de todas as questões que envolvem família. A grande questão do casamento é: pastor, eu preciso ser feliz. E geralmente, com exceções, as pessoas começam a projetar no outro, externamente ao seu relacionamento, uma pseudo-felicidade que ele poderia ter. Então, a busca pela felicidade é algo que o ser humano naturalmente vai se inclinar. O Evangelho de Mateus fala do reino de Deus que chegou até nós. O reino de Deus chegou. E o reino de Deus chegou trazendo um grande contraste para a minha vida e para a sua vida. O reino de Deus te confronta de tal forma que ele nos ensina que a felicidade que nós buscamos não tem nada a ver com aquilo que Cristo veio trazer. O reino de Deus é o domínio de Deus sobre mim e sobre você, hoje e amanhã.
E esse domínio que Deus exerce sobre nós, essa direção que Deus exerce sobre nós, quem já se sentiu dirigido por Deus aqui? Gente, a graça do Senhor nos dirige. É incrível como Ele nos dirige. Nós não somos marionetes, nós também temos responsabilidades, mas o Senhor nos dirige. Esse reino é a direção de Deus sobre as nossas vidas. E o texto, quando ele fala bem-aventurados, o texto está querendo dizer algo muito maior do que felicidade. Por que o Evangelho é algo que pega o ser humano e coloca ele numa rota completamente diferente? Porque o ser humano está na rota da felicidade. E a rota da felicidade é uma rota altamente egoísta. A rota, o caminho em busca da felicidade é algo extremamente egoísta. Porque a gente quer ser feliz de qualquer jeito e a gente passa por cima dos outros para buscar essa felicidade. Por quê? Porque a minha ansiedade por felicidade é tão grande que eu atropelo os outros para alcançar a minha felicidade. E o Evangelho vem e te tira dessa rota da busca pela felicidade. E te coloca em outra rota. Ele te coloca na rota da bem-aventurança. A rota da bem-aventurança é uma felicidade completamente diferente dessa felicidade. A rota da bem-aventurança é uma felicidade que excede qualquer tipo de circunstância. Mal ou bem, com muito ou com pouco, é o que Paulo diz lá em Filipenses. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando Paulo diz isso, ele está dizendo o seguinte: a minha alegria não depende de eu ter muito ou de eu ter pouco. Então, essa bem-aventurança é uma alegria, makarios no grego, makarios é uma alegria ultra circunstancial. Você pode estar mal em vários aspectos da sua vida, mas você está bem. Você está bem porque a alegria do reino de Deus hoje faz parte da sua vida. Hoje faz parte da sua vida. Bom, humildes de espírito. O texto fala bem-aventurados os pobres em espírito, ou humildes em outras traduções, pois deles é o reino dos céus. Bom, esse humilde de espírito, o que é ser humilde de espírito? O que é ser pobre de espírito? É a pobreza material? Ou é a busca pelo ideal de vida franciscano? Não. Humildade de espírito é o quê? Vou explicar para vocês. Veja bem, todas as demais bem-aventuranças que estão aqui, elas são resultado dessa bem-aventurança primeira. Essa bem-aventurança dos pobres em espírito é, vamos dizer assim, é a base de todas as demais. Se nós tivermos essa bem-aventurança, as demais serão consequência. Por quê? O Evangelho trata de algo muito interessante, que é o esvaziamento. O Evangelho nada mais é do que um esvaziamento. Quando você não conhece a Cristo, você é cheio de si. Você pode tudo. Quando nós não conhecemos a Cristo, nós somos cheios de si. Eu posso tudo, eu dou conta de tudo, eu vou fazer tudo, eu vou conseguir tudo. Eu. Quando o Evangelho entra nas nossas vidas, olha, vou repetir. Quando o Evangelho entra nas nossas vidas, a primeira coisa que acontece é o seu eu começa a desaparecer. Você começa a entrar num processo de esvaziamento de si. É a coisa mais linda do mundo. É a coisa mais especial que existe na vida do ser humano.
o evangelho entra na vida dele, e ele começa a se esvaziar dele mesmo. Para alguns, isso é algo muito pesado. Porque esvaziar-se de si mesmo é algo, do ponto de vista humano, estúpido demais. Porque você deixar de fazer aquilo que você gosta, deixar de ser menos você, menos carne, menos vontade, é algo que agride muito. É algo que te leva muitas vezes a se debater. É algo que te leva a questionar muitas vezes se é necessário ser assim mesmo. É algo que vai te conduzir a uma vida bem próxima, rumo à vida de Cristo. Caminhando rumo àquilo que Cristo foi. E Cristo, na verdade, ele se esvaziou. Ele deixou a sua glória. A glória do unigênito do Pai. E se fez carne. Habitou entre nós. A maior história de autoesvaziamento aconteceu com Deus. Ele se fez carne. Submeteu a sua vida ao crivo do julgamento do homem. E a vida cristã é justamente isso, meu irmão. A vida cristã é um autoesvaziamento. Você vai deixar de fazer aquilo que você gosta, mas aquilo que Deus não gosta. Você não vai ser mais aquilo que você era. Você não vai achar mais nada. Inclusive o Evangelho nos ensina algo muito precioso. Eu não acho mais nada. O achismo é a primeira coisa que some das nossas vidas. Então, humildade de espírito, o que é isso? Vamos lá. O Evangelho, a primeira coisa que ele faz com as nossas vidas é nos condenar, antes de nos libertar. Primeiro o Evangelho nos confronta, diz quem nós somos, diz quem Cristo é, e fala para nós, seja como Cristo. O Evangelho primeiro nos condena o nosso pecado, condena a nossa trajetória pecaminosa. Depois disso, a graça do Senhor vem e nos liberta. Primeiro nós precisamos ser confrontados, para nós sabermos qual é a nossa natureza. A nossa natureza é uma natureza pecaminosa. A nossa natureza é uma natureza decaída. O Evangelho vem, nos confronta, depois ele vem e nos liberta. Pastor, o que é ser humilde de espírito dentro desse processo? Humildade de espírito é aquele que conhece suas limitações e fraquezas diante desse confronto poderoso do Evangelho. O Evangelho vem e diz, você é esse cara aqui. O Evangelho te coloca diante do espelho. Às vezes nós temos que ver uma foto nossa para nós identificarmos, caramba, como eu estou fora do peso. Sim ou não? Cara, quando a gente olha uma foto, que a gente vê, caramba, eu estou parecendo... misericórdia, esse aí não sou eu, não, corta essa foto aí. A gente começa a não aceitar nenhum tipo de foto. Não, pega de lado, pega assim, não, assim. Não, eu gosto dessa face aqui, que a papada diminui. É uma desgrama. Não, tira só daqui para cima. E eu vou esticar para não aparecer muito a minha papada. Sabe o que o Evangelho faz? O Evangelho nos coloca diante do espelho e nós conseguimos enxergar de fato quem nós somos. Pobres pecadores, carentes da glória de Deus, carentes da graça de Deus.
Humildade de espírito é justamente esse reconhecimento, aquele que reconhece que é fraco, aquele que reconhece que é um pecador, aquele que reconhece que é a graça do Senhor que pode livrá-lo das garras do diabo, do mundo, da carne e do inferno. Humildade de espírito é justamente isso, é o que Pedro diz. Retira de mim, Senhor, porque eu sou pecador. É sentir que nada somos, é sentir que nada temos, é se tornar dependente totalmente do Senhor. Humildade de espírito é o primeiro princípio da vida cristã, e desse princípio os demais são decorrentes. A partir do momento que eu me esvazio da minha autoridade filosófica de conhecimento das coisas, conhecimento de tudo, sabedor de todas as coisas, eu explico todos os fenômenos, eu me esvazio disso, porque a graça do Senhor me confrontou, a graça do Senhor me mostrou quem eu sou, quem Cristo é, e agora eu digo, Senhor, a tua graça me convence. E para encerrar, o texto diz, exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. A partir do momento que você reconhece pela graça que te foi colocada, a graça que nos confrontou, você passa a viver com algo diferente em relação a este mundo. Você passa a ter uma esperança que a felicidade deste mundo não pode te dar. A partir do momento que você reconhece as suas limitações, e você reconhece isso porque a graça do Senhor te mostrou isso, a sua vida passa a ser controlada por Cristo. A ideia do reino de Deus passa a ser a sua vida, a sua trajetória. A partir do momento que Cristo colocou no seu coração esse reino poderoso, o seu pensamento começa a ser controlado pelas coisas celestiais. O que esse texto, o que as bem-aventuranças está querendo dizer é que o homem que reconhece a sua total indignidade diante do Senhor e que precisa dessa graça do Senhor, ele passa a ser controlado pelas coisas celestiais, e a esperança da volta de Jesus, do futuro, é o que o texto diz, a esplêndida recompensa dos céus, passa a ser a viva esperança deste homem.